Vou falar dos ciúmes, né, e suas configurações nas relações e na psicanálise, né? Por que ir na psicanálise? Que é uma leitura psicanalítica de como se configura, né, essas relações, nas relações, esse sentimento de ciúmes. Então a gente vai abordar esse tema aqui hoje, que é um pouco polêmico, né, complexo. Então eu vou começar falando de algumas características, né? Algumas características que englobam, né, as pessoas que são acometidas pelos ciúmes. Para começar, a gente vai entrar, né, eu vou entrar nas questões dessas características no viés psicanalítico, no que tange a essa dinâmica, né, dos ciúmes, né, do sujeito que é acometido pelo ciúme. Então, essa ocorrência, ela é uma ocorrência clínica muito comum, né, mas, por incrível que pareça, é uma ocorrência de quem sofre pelo ciúme do outro mais do que o próprio ciumento, né? Então a pessoa que é acometida pelo ciúme, ela procura um pouco menos a análise, né, a terapia, do que a pessoa que sofre nessa relação com o ciúme do outro, né? Então o ciúme é um sentimento inerente aos seres humanos, né? Então todos nós somos passíveis, né, de sentir, de ter esse sentimento ali de ciúmes, né? E pode estar presente nas mais diversas relações. Então, se constitui em grandezas, né? Eu costumo dizer que o ciúme ele se constitui em grandezas, né? Que nós podemos ter referências entre frequência e intensidade, que é onde a gente pode ter uma referência, não medir, né, propriamente dito, porque não é impossível você medir os ciúmes alheio, mas você, dentro dessas grandezas de frequência e intensidade, a gente tem, né, uma certa noção, referência da dimensão, né, até mesmo quando é patológica, né, em relação ao sujeito acometido pelos ciúmes, né. Então ele pode estar presente quando existe a desconfiança, a insegurança, a tendência, e isso tendencia, né, a controlar o outro, né, um controle, uma tendência de controle, de posse, né, diante do outro, dentre outros fatores, né, que dificultam a confiar na outra pessoa. Inclusive, apesar que a gente não vai entrar nisso hoje, mas inclusive o ciúme que é provocado, né, que há pessoas que têm uma certa estrutura psíquica que faz com que ela provoque o ciúme no outro, né? Alguns traços. Oi, Débora, obrigado. Boa noite, obrigado pela sua presença aqui também. Então, algumas pessoas que têm alguns traços, né, de histérica, né, de alguns traços histéricos, principalmente, são pessoas que têm essas características de provocar os ciúmes, mas isso não é assunto para hoje, né? A gente não vai entrar nisso, que é uma coisa bem complexa mesmo, estrutural, né? Então, a pessoa ela deixa, né, as tarefas do cotidiano por ser invadido, né, acometido, capturado por esse sentimento de ciúmes, né? Então isso exige das pessoas acometidas, né, elas alteram, né, as suas escolhas, o curso do pensamento, que isso é muito forte, né, na pessoa que tem ciúmes, é, que tende a ser um pensamento fantasioso, né, em função dos ciúmes. Então, assim, em função de ciúmes, vários relacionamentos são fragilizados, até mesmo terminados por conta disso, né? O excesso ou quando o ciúme é patológico, propriamente dito. Então, o que ocorre? A gente vai falar de localização, né? De cenas, né? Onde o sujeito atua, né?
a psicanálise trabalha muito com esse viés, né, de cena, de atuação, de onde o sujeito se encontra, de como ele atua diante do outro, né? Então essa é uma questão até fenomenológica. Então a cena dos ciúmes, a cena do ciúme protagoniza, né, uma cena de sequestro. Então o sujeito é sequestrado, né, por esse sentimento, o sujeito capturado, né, e ele é acometido pela insegurança, né, o curso alterado dos pensamentos, como eu falei, que são geralmente fantasiosos na maioria das vezes. Então a pessoa não precisa ter elementos factuais para ter ciúmes. Então a pessoa que é acometida por ciúmes, ela cria na própria mente, né, elementos que vão viabilizar e justificar, né, e calcar esse sentimento. Então ele se preocupa, né, com o que o parceiro está fazendo, com quem, onde, quando, né? E é uma preocupação muitas vezes demasiada, né? Então a vida começa a circular, né, em volta do parceiro nesse eixo gravitacional, né, que é o ciúmes. Então ele é exatamente isso, um eixo gravitacional que captura, né, o sujeito. Então o Freud identificou três tipos de ciúmes, né? Basicamente ele fala que os estados emocionais, assim como o luto, né, os ciúmes, pode ser considerado como normal, né, dentro dessa perspectiva, né, de intensidade e frequência mais amena, né, logicamente dito, porque tem também o ciúme que chega a ser patológico, né. Então ele nomeia ciúmes como ciúme competitivo ou normal. Né? Ele consiste em uma série de pesar, né? Uma espécie de pesar que o sujeito sente pelo pensamento de se perder o objeto amado. Né? Então é o que as pessoas usualmente chamam de insegurança. Né? Então ele está nessa categoria. Ele traz também sentimentos de inimizade em relação ao rival bem-sucedido e também uma boa dose de autocrítica. Isso a gente costuma localizar muito no trabalho, né? Mas existe em outras relações também, inclusive entre irmãos, né? Então ele sempre se culpabilizando, né, pela perda do outro, né? Uma espécie de neurose que encaminha por essa via. Né? Então ele está sempre se culpabilizando em termos de autodepreciação, né? Então Freud ele afirma também que apesar de poder ser chamado de ciúme normal, ele não é exatamente racional, né? Ele não é uma coisa racional, não tem, a pessoa não tem essa clareza, né, do que ele está sendo cometido, das suas ações. Então isso está bem no âmbito do inconsciente, né? Então ele afirma que apesar de ser chamado de ciúmes normal, ele não é exatamente racional. É derivado da própria situação real, né? Que encontra-se fortemente enraizado no inconsciente. E pode ser traçado, né, no complexo de Édipus, que isso é um conceito mais amplo, né, que a gente não vai tratar aqui. Quem quiser dar uma pesquisada no que é complexo de Édipo, é interessante saber. E na vida inicial da criança, né? Então isso é uma coisa constituída na infância, né? Que vem a desembocar de uma forma, né? Dessa forma forte, né? Nas relações interpessoais, né? Em alguns casos na relação de irmão, por exemplo. Outro tipo de ciúmes que Freud ele identificou, né, e postulou é o ciúme projetado. Então esse ciúme projetado ele vem de um outro conceito também de Freud, que eu tenho isso como
um mecanismo de defesa, né? A gente pode pensar por esse lado, como um mecanismo de defesa, que a projeção é aquilo, né? É algo que te incomoda no outro, mas que é projetado por você, né? A pessoa projeta no outro algo, né, que é dele, é uma questão fenomenológica, né? Então, aquilo que ela projeta e identifica no outro não é do outro, é dela. Então, está, né, nesse âmbito. Então, esse um projetado, ele é bem interessante porque tanto os homens quanto as mulheres se deveriam sobre a própria infidelidade. Se deve à própria infidelidade daquele que sofre os ciúmes. Então, o que ocorre? Né? O Freud ele observa que a fidelidade matrimonial ele só pode ser mantida à custa de muitas e severas tentações e repressões. Né? Então, assim, deixa eu explicar um pouco melhor a questão da projeção. Esse tipo de projeção, esse tipo de ciúmes, é um ciúmes de algo que a pessoa tem em mente, ou ela mesma faz. Então ela projeta algo no outro, né? Ele tem esse medo da traição do outro, por exemplo, do parceiro, da parceira, mas é isso que está nele. É isso que ele sofre ou às vezes ele até pratica. Então isso ele projeta no outro, né? Projeta no parceiro. Então Freud fala dessa questão matrimonial só pode ser, né, mantida à custa de muito severas tentações e repressões. Então o que acontece? É exemplo das redes sociais, né? Existe esses dois campos, né, de tentações e repressões. Primeiro o sujeito tem todas as conexões, né, que ele possíveis e ele tem uma facilidade enorme, né, de conversar com outras pessoas, de se comunicar. Então tá nesse campo, né, da tentação, da infidelidade. E aí o sujeito muitas vezes ele vai reprimir, né, esses desejos, né? Então esse mecanismo faz com que ele projete isso no outro. Então ele fica ciumento não pela infidelidade do outro, mas pelo seu próprio mecanismo, né, de tentações, de desejos, né, de infidelidade dele próprio. Então, mas todos que sofrem, né, essa pressão tão constante, né, porque isso está no campo do inconsciente, mas ele sofre essa pressão, né, com muita intensidade, diga-se de passagem. Então, as pessoas que sofrem essa pressão tão constante, elas sempre permitem um alívio, né? Isso é um mecanismo, né, do psíquico, né, do inconsciente. Então, ele se permite num alívio, né, uma válvula de escape, né? As pessoas sempre utilizam o mecanismo do inconsciente para se aliviar, né, da sua própria situação. Então, quando a pessoa está acometida desse tipo de ciúmes, ela tem esse mecanismo, né? E isso tem a ver com um conceito que Freud começa a elaborar, né, das pulsões em 1814, mais propriamente localizada no texto Repetir, Recordar e Elaborar. Ele começa, né, a falar sobre as pulsões, né? E em 1920 ele retoma esse conceito, né, como dualismo pulsional, onde que ele vai postular sobre pulsão de vida e pulsão de morte, né? Então a pessoa, né, uma das formas de obter esse alívio é essa projeção, né? Então o sujeito projeta no outro os seus próprios desejos de infidelidade e sente ciúme do outro por causa da sua própria do seu próprio mecanismo, né, de defesa que está em relação a essas tentações, vamos dizer assim, como Freud exemplifica, né, e essa repressão que ele tem por uma questão social, moral, né, monogâmica, que não se pode trair, né. Então ele tem esse viés ali de reprimir algo que ele nem está elaborando direito. Então Freud ele
Nessa época ele traz, nesse texto, né, que eu já mencionei, ele traz uma questão muito interessante, que é algo que fica recalcado no inconsciente, né, vamos dizer assim, reprimido, ele, para ter uma vazão, ele vem como uma ação. Então, é o que o Freud chama de acting out. Então, quando se trata do sujeito ciumento, ele faz essa projeção. Então, ele tem esses mecanismos, essas ações, né, contra o parceiro ou a parceira de ciúmes, mas por conta de algo dele, que ele não está elaborando ainda, que ele não está dando conta, né, de suportar, de lidar com aquilo. Então, significa dizer que quando uma pessoa é muito ciumenta, né, ela pode estar fazendo, na verdade, né, projetando suas próprias tentações, né, de infidelidade no outro, ou até mesmo ações, né, como eu já disse, no parceiro. E os ciúmes que ela sente, né, a desconfiança que ela sente no parceiro, é verdadeira uma representação do que se passa na própria mente. Então isso fica, né, onde Freud trabalha a diferença de pulsão e instinto, né? A pulsão é isso, o instinto é sazonal, né? Ele vem e vai. Mas a pulsão não, é algo que está ali, sempre no inconsciente. E a gente não dá conta, né, de elaborar muitas das vezes isso por si só em análise, né, em terapia que a gente consegue, para entender o comportamento, né? Então, é essa representação, né, na própria mente que ele projeta no outro. Mas tudo isso ocorre, né, no nível do inconsciente. Então, outro tipo de ciúmes, né, que Freud identifica, que é o ciúme delirante. Então, esse a gente vai se deter mais nele, porque ele é mais complexo e ele sim, muitas das vezes, ele toma, né, um âmbito da patologia. Então, o ciúme delirante, ele tem a ver com o ciúme projetado também, né? Essa é uma base, né, do ciúme delirante. Mas só que ele tem uma instância que vai além, né? Vamos dizer assim. Então, geralmente tem também um componente homossexual. Isso é muito interessante. Então, é exemplo de um homem, né, que tem ciúmes da sua parceira, né? Quando ela pensa, né, ele pensa que a sua companheira ela deseja outro homem, né? Esconde o fato que na verdade é ele que deseja o outro, né? Então, vale lembrar que essa questão homossexualidade ali, a gente não vai entrar muito nisso, mas não significa que ele é propriamente dito um homossexual, mas ele tem, né, tem essa tendência, né, homossexual de atração, vamos dizer assim. Isso pode acontecer. Então, na verdade, que acha que a sua parceira ama, mas é ele que ama, é ele que deseja, né? E isso vem em forma de negação. Então, por isso que isso e a negação também é um conceito, né? É um mecanismo de defesa que Freud ele traz, né? Então, a pessoa nega algo e sempre ela tem um trabalho psíquico de provar o contrário, né? A negação, quando a pessoa fala muito não, é porque ela quer dizer sim. Esse não, ela está dizendo para ela não dizer sim para o outro. Né? É interessante esse sistema, esse mecanismo de defesa de negação. Então essa é a negação, né, de que não é ele que ama, mas é ela que ama o parceiro. Então ele tem todo esse trabalho porque isso é incômodo para ele, né? Isso é inconcebível, muitas das vezes, no campo consciente, né? Mas no inconsciente está ali, incomodando ali o tempo todo, né? Então ele ocupa uma posição de certa paranoia, vamos dizer assim, né? Que não pode deixar, ele está fixado nela, né? Ele precisa dela, que também é uma forma de gozo. Gozo é um conceito de Lacan, é um conceito lacaniano, a gente não vai entrar aqui, mas é uma forma de prazer, vamos dizer assim.
Então ele precisa da existência, né, mesmo que imaginária, de um terceiro na relação amorosa. Isso é interessante que a gente observa assim, tem pessoas que ela não consegue viver uma cena amorosa com uma pessoa só. Ela sempre tem que trazer outra pessoa para essa cena. Inclusive ex, né, namoradas da outra, ou o próprio ex, enfim. Ou amigos, ela sempre tem que trazer isso, né? Sempre tem que trazer alguém. Né? Então isso já aponta para essa tipo de projeção patológica, vamos dizer assim. Cai, né? Já começa a chegar no campo da patologia. Então esse ciúmes ele tem um formato também interessante, né? Uma forma de se apresentar o ciúme no campo social. Então percebo que o ciúmes ele tem também uma função social interessante que já cai para outro viés, né? Então o ciúme tem uma função social autorizada pela sociedade, né? Que é isso? Que é esse ciúme autorizado pela sociedade? É quando tem essa perspectiva de prova de amor, né? Então há também quem demande o ciúme do outro, né? Como forma de amor, né? Ele quer que o outro sinta ciúmes dele como prova de amor, né? E também uma negação do que ele entende que possa ser indiferença. Então ele entende, né, no campo da fantasia, é a forma que ele lida, né, com o outro. Então ele entende que pode a falta de ciúme do outro pode ser indiferença. Então ele demanda do outro os ciúmes para legitimar, né, o amor do outro diante dele. Então o ciúme tem um apego, né? O ciumento ele tem um apego à instabilidade da relação. Isso também é uma característica, né? Ele sempre vai criar cenas, sempre vai criar coisas da qual legitima os ciúmes dele, né? Institucionaliza, né, os ciúmes dele ou justifica, né? Então esse apego ele denota um fascínio, né? Esse apego que a pessoa tem, o ciumento tem pelos ciúmes, por essa dinâmica, denota um fascínio. Né? E na psicanálise, onde há fascínio, há servidão. É tanto que as pessoas elas são realmente escravas, né? Dos ciúmes. Então a pessoa que delira, né? A gente já cai num campo mais patológico mesmo. Né? Um ciúmes muitas vezes delirante. Ela interpreta, né, o que ela vê de forma enviesada, né, de acordo com os desejos dela, ou as repressões dela, as fantasias dela, e de forma singular e subjetiva. E também é um modo de dar sentido à relação, em que ela possa estar certa. Então ela sempre tem a razão, né? Ela sempre vai buscar subsídios para justificar, né, os ciúmes. E corresponde a uma necessidade dela, né? Mesmo outro provando o contrário, ela sempre vai estar, né, nesse campo ali que ela não consegue ficar fora dessa cena, né? E isso não invalida os ciúmes, né? Isso é uma obsessão propriamente dita. Então, na aparente normalidade, né, os ciúmes ele sempre tem um pé na loucura, né? Quando a gente já está falando desse lado mais inclinado ali para a patologia, né? Então a gente pode dizer sim que o ciúmes é exacerbado, ele patológico, ele tem sim um pé na loucura, né? Talvez uma forma de psicose, né? Porque engloba o delírio, né? Então muitas vezes a pessoa ela tem formas de pensamento delirante em relação ao outro, à sua realidade psíquica, né? Então pode ser sim um modo de pensar, uma forma de psicose, quando a traição do outro é o que dá sentido à própria vida, né? Ou à própria relação. Então isso tem
um viés muito forte para essa pessoa, né? Então, ter os ciúmes como algo que vai dar sentido para a própria vida, para a relação, isso é muito forte. Isso está no campo da fantasia. Então, a gente vai falar, eu vou falar um pouco do tratamento, vamos dizer assim, como que isso é tomado ali no set clínico, né? Como a gente lida, né? Como que lida um pouco, né? Com a questão, né? Do sujeito que é acometido pelos ciúmes. Então, ao contrário que muitos pensam, né? A gente não tem, não tem esse alvo que é localizar a causa, né? Na análise, mais do que isso, a gente tem que verificar qual a posição subjetiva o sujeito, né? O paciente ocupa diante do outro, né? Nessa cena amorosa, né? Se mantém, como que ele se mantém, como que ele ocupa essa cena, como que ele atua, como que ele percebe o outro, né? Novamente, é também um campo fenomenológico. Que tipo de posicionamento, né, que ele tem nessa cena. Então, esse é o ponto que a gente lida, né, com mais ênfase. Né, um propósito maior seria isso. Então, isso tem a ver com as suas vivências do passado, né, seus traumas, modo subjetivo de interpretar as relações e o mundo, e até mesmo a passagem pelo complexo de Édipo. Então, essa é a grande questão, né, que se trata no set clínico. Então, ao longo da análise, a gente se depara também com uma outra cena. A pessoa cometida pelo patos, né? O que é patos? A palavra grega que significa sofrimento, paixão, afeto, né? Colocado no âmbito do patos, a paixão é um afeto que adoece, né? Tem esse sentido. Então a gente encontra esse sujeito nessa cena. Então o ciúmes está aliado, né, enlaçado em uma fantasia. Então ele está atrelado ali a uma fantasia. Então vale ressaltar que a fantasia em psicanálise não tem a conotação, né? Não tem esse sentido do fake, né, que usualmente é falado. É um conceito diferente, né, que traz basicamente a realidade factual e a realidade psíquica. Então não tem fake ali, tem a maneira que o sujeito lida com essa realidade factual, a realidade psíquica. Então a fantasia é uma linha, né, um fio condutor que liga essas duas realidades, né, que todo sujeito ele se apresenta no campo da fantasia sem passar, né, tendo que passar necessariamente, né, por uma realidade psíquica que é subjetiva, né, que é singular do sujeito. Né? Então ele desemboca no campo da fantasia. Então algo dele, né? A fantasia seria o fio condutor, né? Entre ambos. Um laço subjetivo singular, né? É dele, não depende do outro. Então é uma constante parceria que o sujeito estabelece com uma fantasia na qual ele, enquanto sujeito, ele se mostra em uma situação bastante vulnerável. Esse é um ponto também que é muito visto, né, e trabalhado no set clínico. Então esse sujeito ele é fragilizado, né, ele se encontra muito vulnerável, o que também justifica esse mecanismo ali de controle do outro, que na verdade ele quer controlar aquilo que escapa ao controle de si próprio, né? Então a cena de ciúmes oculta essa vulnerabilidade, né? Assim o sujeito tem essa tentativa de estabelecer, né, o controle sobre essa fantasia, buscando controlar o incontrolável, né, que é o outro. Né, não se pode controlar assim, o outro. Ou seja, os horários, né, do parceiro, da parceira, as entradas, as saídas, né, as rotas por onde a parceira vai ou deixa de ir, com quem vai, onde estava. Então, realmente, ele, esse sujeito, como eu disse, ele é cometido, ele é capturado, né, por essa situação ali. Então, o ciumento, ele busca estabelecer o controle. Esse é um ponto, né, que
emerge ali nas relações, né, com muita intensidade. A necessidade de controlar o outro através dos ciúmes, né, por essa via. Então ele busca estabelecer o controle, não dando conta, né, dessa própria vulnerabilidade, ao mesmo tempo nessa fantasia, né? Há um embaraço do sujeito ciumento com o desvalor. Então esse é um outro ponto também que é muito forte nas relações do ciumento, né? Então essa também é uma posição subjetiva. Nisso se verifica que cada sujeito ao seu modo, né? Lida ao seu modo com essa costura, né? Que é singular dessas duas cenas, né? Mais usualmente a cena que surge é, é uma cena de vulnerabilidade associada a um extremo desvalor, né? Que inclui a insegurança, o medo, até mesmo a autoestima baixa, né? A gente pode trazer isso também. Então, o que está em jogo nesse desvalor é uma indagação constante que o ciumento tem, né? Esse é um ponto interessante também, que acomete a cada pessoa que tem, né, os ciúmes, somente os ciúmes mais exacerbados, né? A grande questão dele é o que eu sou para o outro, o que eu valho para o outro. Então esse não está no campo da fantasia assim que ele lida com o outro, com as relações, com o parceiro ou a parceira. Então isso está sempre em voga, está sempre em mente. Essa é a grande questão do ciumento, é o que eu sou para o outro, o que eu valho para o outro. O sujeito tem, né, essa extrema dúvida, né, sobre o valor dele na cena amorosa. Então, nesse sentido, que ele tem toda a tentativa de controle, né, em relação ao parceiro, à parceira, que muitas vezes é exagerada, hostil, né, às vezes até violenta, né, na situação essa que é aberta pela via dos ciúmes. Então, essa outra cena que é relacionada à fantasia, que a primeira cena dos ciúmes, ela que vemos é a pessoa ciumenta e a manifestação desses ciúmes, essa primeira cena tende a ocultar, né? A ocultar esse outro lado mais interessante pelo ciumento, né? Que ele cuida, né? Ele cuida para não se ater a essa desvalia, né? Esses ciúmes com ele próprio. Então é por isso que ele projeta isso, né, no outro, que é dele próprio, nessa dupla situação de vulnerabilidade e de extremo desvalor, né? Então esse também é um mecanismo de defesa, né? É um tipo de neurose. Então assim, basicamente a gente tratou dessas características, né, dos ciúmes, como que quis trazer um pouco disso, de como que isso se desemboca nas relações interpessoais, como que isso se emerge, né, no inconsciente, como que surge nas relações em forma de mecanismo de defesa, em comportamento, né? O comportamento ciumento ele é algo que vem do inconsciente, que o sujeito está preso naquilo. Então, basicamente é isso. Então, se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer nesse momento. Então, assim, como foi trabalhado, né, que a gente foi exposto, em geral, quando as pessoas procuram ajuda, é porque o parceiro, né, principalmente o parceiro, está nesse campo, né, mais patológico de ciúmes, né, que é esse ciúmes que o Freud nomeia, né, de ciúme projetado. Então ele tem assim
como já foi dito antes, um pé na loucura, né? Tem esse viés ali que a gente pode pensar dessa forma.